Eu falo com a Maria Helena Teodoro, que é assistente social, e ela veio participar aqui com a gente hoje, na última entrevista da série especial sobre a Semana da Pessoa com a Deficiência Intelectual e Múltipla. Então a gente está, durante toda a semana nós fizemos aqui matérias especiais comentando sobre esse assunto. E hoje a Maria Helena, que é assistente social. E a Maria Helena vai comentar um pouquinho sobre assuntos gerais ligados aí à deficiência. Maria Helena, primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Nova Era. Agora, Maria Helena, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a deficiência, o que é, fazer alguns esclarecimentos, né? Exato. É que a deficiência, as pessoas têm, assim, no geral, como se fosse tudo igual. E não é. Mas eu vou deixar aqui, esclarecer um pouquinho sobre a deficiência. Deficiência é todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízo na sua locomoção, na coordenação de movimentos, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial de espaço ou na percepção e contato com outras pessoas. A deficiência gera dificuldade ou impossibilidade de execução de atividades comuns a outras pessoas. Inclusive, resulta na dificuldade de manutenção de emprego, que a gente sabe para quem tem uma firma, uma empresa, uma loja, o que for, um comércio. Para ele contratar uma pessoa com deficiência é muito complicado, né? E aqui no nosso município a gente sabe que só se for empresa familiar, porque as empresas não contratam e a gente sabe que tem uma lei que faz com que, dependendo do número de funcionários, se contrate um número X de pessoas com deficiência. Claro que são aquelas pessoas que têm deficiência e condições e capacidade para desenvolver o trabalho, né? Que não venha trazer em prejuízo o próprio trabalho e o andar da empresa. Isso já entra um pouquinho nessa questão da exclusão, né? Exatamente. Entra na exclusão, né? A gente sente muito porque tem pessoas que estão aí que têm capacidade para estar trabalhando, mas existe um certo preconceito de estar realmente se contratando essa pessoa, né? As grandes empresas contratam porque elas têm que tá dentro de uma lei e elas têm que obedecer. Então elas acabam contratando, mas não é porque existe a lei mesmo que protege. O correto seria uma concepção de que as pessoas contratassem ou que procurassem esse tipo de funcionário realmente por livre e espontânea vontade. Exato, né? Mas como isso não acontece, então tem uma lei. Agora, até, Maria Helena, algo para a gente pensar em cada município aqui da região, a própria PAI poderia colaborar nesse sentido, de fazer uma triagem para dizer, olha, nós temos pessoas com capacidade para fazer isso, para fazer aquilo, que estão disponíveis, que precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Quem sabe uma ideia aí para o futuro que a gente possa... É uma das coisas a qual, assim, eu venho pensando, venho discutindo com a nossa equipe, né? E até porque realmente existe essa proposta. Mas a gente também acaba barrando numa situação. A maioria dos nossos alunos, não são todos que estão na PAI que recebem benefício. Então, eles têm medo de que, se eu for trabalhar, eu perco o benefício, tá? Então, está existindo a mudança na própria lei, em que a pessoa que tem deficiência, se ela for trabalhar, ela não vai perder esse benefício, né? Até porque muitas vezes, ela não tem como trabalhar o dia todo, né? Dependendo da sua deficiência, pode não dar certo. Então, nós também não vamos colocar uma pessoa que tem um comprometimento profundo, né, para estar trabalhando. Mas nós temos muitos alunos que têm condição, sim, de estar trabalhando, né, fazendo algum trabalho em mercado, sendo office boy, uma coisa que a gente quase não se ouve falar mais hoje, né? Mas tem. Então, a gente, para o ano que vem ou mais para frente, vamos pensar em estar fazendo alguma coisa para ver se a gente consegue incluir alguns alunos no próprio trabalho. O que a gente pode falar mais sobre a deficiência, Maria? Eu vou falar uma definição de deficiência física, tá? Que é todo comprometimento da mobilidade, coordenação motora, geral ou da fala, causada por lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda má formação congênita ou adquirida em caso de acidentes, que nós temos hoje muito, né? A deficiência física, que a pessoa não nasceu com ela, mas ela adquiriu
no decorrer da vida ou por uma doença ou por uma sequela que ficou após um acidente, que são principalmente as ortopédicas, né? Que nós temos algumas pessoas no município que passaram a ser cadeirantes, que não eram, né? Pessoas que podem ficar, e eu conheço pessoas que ficaram cegas depois de um acidente, né? Pessoas que tiveram lesão na medula, e são vários fatores que podem estar levando isso. São acidentes de carro, são acidentes com armas, são brigas, né? São o uso de bebida. É aquela história, bebida com direção não combina, não adianta, né? Bebeu, não dirija, né? E se de preferência durma no lugar, né? Nós estamos cansados aí de ver pessoas que bebem, saem pela estrada, principalmente já aconteceu bastante no nosso município, né? Lamentavelmente. E tem a outra definição, que é a deficiência mental, que é um atraso ou lentidão no desenvolvimento mental, que pode ser percebido na maneira de falar, caminhar e escrever. E o grau de deficiência, a mental varia de leve a profunda. E essa deficiência mental, ela pode vir por anóxia neonatal, né? Quando o bebê passa da hora de nascer, ou quando nasce com baixo peso, ou quando nasce antes dos 9 meses, né? Pode estar causando uma deficiência. Agora, quando a gente fala de doença mental, as pessoas já têm aquele... na verdade, já acaba taxando a pessoa como louco. Exato. E, na verdade, não é bem assim, né? Não. E a gente tem no município, né, inclusive, assim, as pessoas, não é só aqui, em todos os lugares. A gente conhece uma pessoa que tem uma deficiência. A gente já taxa aquela pessoa, fulano é louco, né? E a gente percebe que as próprias pessoas ditas normais, elas acabam fazendo brincadeiras maldosas, brincadeiras que vêm a prejudicar até o comportamento daquela pessoa, tá? Porque ninguém gosta de ser chamado de louco, né? Nem o que se diz normal, dependendo da brincadeira, ele vai tirar ele do sério, vai estressar. Exato. E pra gente tirar uma pessoa do sério é tão fácil, né? Ainda mais, você imagina uma pessoa que tem um distúrbio no seu desenvolvimento, um atraso, né? Então, essa pessoa, ela, dependendo da brincadeira, ela realmente vai se estressar muito mais, ela vai poder te agredir, assim, pela própria deficiência mental que ela tem. Porque ela, de repente, não aceita a brincadeira como brincadeira, né? Aquilo para ela é uma ofensa, né? Porque ela já sabe da dificuldade, da deficiência que ela tem uma noção, né? E tem a deficiência visual, que é caracterizada por uma limitação no campo visual, que pode variar de cegueira total a visão subnormal. A pessoa enxerga com aqueles óculos bem, a gente costuma dizer fundo de garrafa, né? Tem uma visão muito comprometida. Nesse caso, ocorre a diminuição na percepção de cores ou maior dificuldade na adaptação de luz. E temos a deficiência auditiva, que é a perda ou total ou parcial da capacidade de compreender a fala, através do ouvido. Pode ser surdez leve. Neste caso, a pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana. Ou aquela mais comprometida, tendo que ter a utilização de um aparelho auditivo, que pode ser a surdez profunda, que nem com o aparelho, né, se vai ouvir. E tem hoje mais avançado, que é o implante coclear, que é uma coisa que ainda é muito séria, não é todo mundo que corre o risco, porque a pessoa passa a ter umas limitações na vida, né? Então, é complicado. Mas aí a família tem que estar correndo atrás e ver aquilo que é melhor para ela, melhor para o teu filho, melhor para aquela pessoa que convive com ela, né? É a família quem vai decidir. E consiste, né, na Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que define qualquer indivíduo humano incapaz de assegurar a si mesmo, total ou parcialmente, a necessidade de uma vida individual ou social, normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou adquirida, para assegurar-lhes
prerrogativas específicas. Esse número, infelizmente, ele vem aumentando, crescendo, né? Porque são os resultados incontáveis dos acidentes de carro, acidente de trabalho, das agressões com armas de fogo, das moléstias congênitas, do uso de drogas, produtos químicos, uso de medicação errada durante a gravidez e até o que foi que a Késia disse ontem, os abortos que não foram bem-sucedidos. Muitas vezes a mãe resolve, engravidou, não quer ter aquele filho e tenta um aborto e essa criança acaba sofrendo as consequências depois porque ela vai vir ao mundo, vai ter o seu desenvolvimento comprometido e a gente sabe que aquela mãe que muitas vezes nem tentou, mas aconteceu, foi um incidente no decorrer da gravidez que aconteceu. Ela vai para o médico, ela é atendida de acordo, dentro do que ela tem direito, e o médico percebe a necessidade daquela criança ser encaminhada para paz, ser encaminhada para um atendimento desde pequeno. Essa criança ela vai fazer fisioterapia, ter a TO que vai fazer com que ela se desenvolva, fazer suas adaptações, a fono que vai ajudar na fala. Então a psicóloga, né, que vai estar trabalhando com a família. Então essa criança, você pode ter certeza que ela vai ter no desenvolver da vida uma melhora muito grande. E aquelas crianças que vão para pai desde pequeno, a gente tem percebido que realmente elas têm tido uma melhora muito grande. E com isso, a gente tem que contar com a aceitação da família. Porque se a família não aceita, fica difícil a própria criança se aceitar ou a própria comunidade aceitar. A gente tem cobrado muito da sociedade, mas às vezes acontece dentro do próprio ambiente familiar. Exato. A gente cobra da comunidade, mas o que a gente encontra é muitas vezes dentro da própria família a dificuldade de aceitar o porquê que o filho é daquela forma, o porquê que nasceu daquele jeito, o porquê que foi com ela. Então tem que ter uma aceitação, primeiro dentro de casa, para a família, os irmãos, tá trabalhando, tá caminhando lado a lado, né? A gente sabe que não é fácil, que tem os tropeços da vida, né? Mas para isso, eu sempre falo, tá ali, nós estamos na PAI para poder estar ajudando, para estar orientando, e as pessoas também têm o preconceito de que quando ouve falar, tem que levar o filho, leva lá na PAI. Ou o médico encaminhou para que vá para a PAI. A mãe primeiro entra em estado de pânico, né? E quando vai para a PAI, a gente já teve casos como esse, que chega lá, é conversado, é orientado, a família aceita bem, tem uma participação muito grande, né? E a família também, ela aceita o atendimento e as orientações dos profissionais, que a gente sabe que se a família não valorizar os profissionais que estão ali trabalhando com o teu filho e acreditar nos profissionais e na entidade, ela não vai estar aceitando o problema. Ela vai estar colocando uma barreira e isso vai dificultar, né, a melhora, a capacitação e a qualificação do seu filho. E nós, no decorrer do tempo, né, e outras APAES existe e funciona muito bem, nós já tivemos o grupo de mães funcionando uma época bem, parou, porque as mães chegam na época de colheita, de café, até época de que tem alguma situação para trabalhar, as mães têm que estar trabalhando, e muitas vezes são elas, muitas vezes não, né? São elas que cuidam da casa, cuidam dos outros filhos, e muitas vezes elas não deixam o serviço de casa. E a gente está fazendo um trabalho com o Clube de Mães, para uma maior interação da família com a escola. E esse espaço é para as mães realizar trabalhos manuais, pinturas, discutir atividades do interesse delas. São reuniões que são realizadas todas as semanas, que a gente passou para segunda-feira, da 13h30 até as 15 horas, para estar proporcionando reflexão dos temas de prevenção, inclusão, aceitação
e até mesmo para as mães terem um momento de descontração do problema de casa, né? A partir do momento que você vai, sai, encontra outras pessoas, conversa com outras pessoas, você vê que o teu problema não é tão grande, tão ruim quanto o outro. Eu sempre brinco, a gente só tem o hábito de olhar para aquele que é melhor. A gente nunca olha para o pior, né? Exato. Eu olho para o fulano que tem um carro melhor que o meu, mas eu não olho para aquele que tem um carro Que é inferior ou que está de bicicleta, né? Então a gente também tem que olhar para quem também está com uma situação pior que a gente, não só melhor. Essa informação, então, recebendo aqui a Maria Helena hoje, que é assistente social, falando um pouquinho sobre a deficiência e nessa participação especial aqui na nossa programação. E antes de encerrar, a Maria Helena tem também toda uma mensagem especial e até para que a gente possa encerrar com chave de ouro essa série de entrevistas sobre a Semana do Excepcional ou a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Maria Helena. Bom, eu encontrei uma poesia e eu achei que ela coube direitinho a esta semana e é o que a gente quis passar para as famílias, né? Para quem está nos ouvindo. É uma poesia muito simples, mas muito interessante. Menino, estrela de brilho especial, em diferentes seres diferente, pois toda a diferença está na mente daqueles que não tratam de igual. Brilha sozinho no meio da gente, num mar de gente mormente banal, que não percebe o quanto está mal, ao rotular-te como deficientes. As pessoas lindas que falo aqui são anjos caídos que queremos cuidar, em luta corajosa e decidida. Mas com o tempo passar, eu já aprendi que afinal estão aqui para ensinar tudo o que há de mais bonito na vida. Essa poesia é de João Natal, Anjos Caídos. Maria Helena, obrigado, parabéns pelo seu trabalho e a gente vai estar aqui sempre à disposição e aquilo que a gente puder colaborar com a PAI ou com qualquer entidade aí em defesa das pessoas com deficiência intelectual, múltipla, aquilo que a gente puder fazer para colaborar, para incluir, para evitar a exclusão, a gente vai estar aqui também sempre à disposição. Eu agradeço e a gente sabe que a gente só acaba vindo na semana do deficiente, né? Mas assim, precisando, podem contar com a gente e a gente agradece à rádio e a todos que estão nos ouvindo e que realmente vamos tentar diminuir ou acabar com esse preconceito, né? Esse é o nosso trabalho. E eu agradeço.